Olá, alunos! Vamos aqui então resolver mais um exercício, né, relacionado a intervalos reais. Seja um conjunto A, tá, pessoal, igual a um certo x pertencente aos reais, tal que esses valores x são maiores do que menos 2. Então percebam, pessoal, que o meu conjunto A, então, são valores maiores do que menos 2. Isso dentro do conjunto dos números reais. Bom, pessoal, o meu conjunto B ele é igual a... Pessoal, perceba que eu tenho aqui ó, um colchete de costas para o menos 3. Então aqui o intervalo aberto. E percebam aqui, pessoal, que eu tenho um colchete de frente para o 4 sobre 3, intervalo fechado. Bom, pessoal, ele fala o seguinte: determine A união com B. Bom, pessoal, para a gente poder resolver esse exercício, tá? Nós vamos fazer aqui a representação gráfica do conjunto A. Vamos fazer aqui, tá, pessoal, a representação gráfica do conjunto B, beleza? Bom, pessoal, percebam aqui que no conjunto A, certo? Nós temos x maior que o menos 2. Bom, pessoal, percebam que este símbolo aqui, ó, do maior, ele é um intervalo aberto. Então aqui, pessoal, bolinha vazia, certinho? E eu vou colocar o menos 2. Percebam ainda, pessoal, que ele está falando que os valores x são maiores do que o menos 2. Onde é que ficam os valores maiores do que o menos 2? Do lado direito. Por isso que eu destaquei em vermelho, pessoal, do lado direito do menos 2, certinho? Muito bem, pessoal, então tá aí. Essa é a única informação que a gente tem, x maior que menos 2. Então essa é a representação. Até mesmo porque isso aqui está indo lá para o menos, ou para o mais infinito, certinho? Bom, pessoal, agora o conjunto B, nós temos o seguinte, pessoal, olha. Nós temos aqui, ó, menos 3, aberto em menos 3, e nós sabemos, pessoal, que o menos 3 é um número que está à esquerda do menos 2, tá, pessoal? Então eu tenho que representar ele, eu não posso representar ele aqui nessa mesma posição, tem que ser à esquerda do menos 2, certinho? E aí, pessoal, ele está fechado lá no 4 sobre 3. Então, intervalo fechado aqui no 4 sobre 3, beleza? E aí nós vamos destacar a parte que está compreendida, tá, pessoal? Entre o menos 3 e o 4 sobre 3, beleza? Muito bem, pessoal. Aí a letra A, ela pede para nós fazermos a união com B, não é isso? Vamos fazer aqui agora um gráfico, tá, pessoal? Para representar esta união, certinho? Tá aqui o gráfico que vai representar a união. Pessoal, o que é a união do conjunto A com o conjunto B? É tudo que eu tenho no conjunto A, né? E também o que eu tenho no conjunto B. Pessoal, como o próprio nome diz, é para unir. Pessoal, então vejam que eu vou ter que unir desta parte aqui, ó, destacada em azul, todinha para a direita, certo, pessoal? Ou seja, quando eu unir toda essa parte aqui, que vai para o mais infinito, certo? Com esta parte aqui, pessoal, olha, do nosso conjunto B, eu vou ter então, tá, pessoal, uma representação, tá, do menos 3 indo para o mais infinito, certinho, pessoal? Então a minha resposta aqui vai ser o seguinte, ó, do menos 3 indo para o mais infinito. Pessoal, agora vejam o seguinte, e esse intervalo, professor, aqui no menos 3, ele vai ser aberto ou ele vai ser fechado? Pessoal, percebam o seguinte, o que é a união? São os valores que pertencem a A ou pertencem a B, certinho? Pessoal, nesse caso, o menos 3 pertence ao conjunto B? Não pertence, porque se o intervalo ele é vazio, certo, galera? Então ele não pertence. E é óbvio, né, pessoal, que o menos 3 não pertence ao conjunto A, certinho? Então é claro que na união eu só posso colocar valores que pertencem a A ou pertencem a B. Como o menos 3 não pertence ao B, na resposta ele fica vazio, certinho? Bom, pessoal, então neste caso aqui, tá? Nós temos aqui, tá, pessoal, o seguinte, que o x, né, ele vai pertencer aos reais, certo, pessoal? Tal que o meu x, ele vai ser maior que o nosso menos 3, tá bom, pessoal? Essa seria aqui uma outra forma, através de propriedade, para nós dizermos isso, certinho? Muito bem, pessoal. Já a letra B pede assim, pessoal, A, né, opa, mudando aqui a cor, né, colocando em preto. Pessoal, a letra B, ele pede assim, a intersecção com B. Vamos fazer aqui um gráfico, tá, pessoal, para representar a intersecção. Galera, o que é a intersecção de A com B? Pessoal, a intersecção de A com B é o que pertence a A e também pertence a B. Bom, pessoal, percebam que a parte que pertence ao conjunto A, que também vai pertencer ao conjunto B, é essa parte aqui, ó, galera, que eu estou destacando em amarelo. Concordam, pessoal, que essa parte aqui, ó, é a parte que vai pertencer ao conjunto A e também pertencer ao conjunto B? Ou seja, essa parte que pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B, tá vendo? Ou seja, do menos 2 até o 3, até o 4 terços. Esta, tá, pessoal? Então vai ser a parte, tá, que pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B, certinho? Então eu vou destacar aqui, pessoal, o menos 2, tá, pessoal? E aqui eu vou destacar, opa, um pouquinho mais para cá, né? Vou destacar o 4 terços, certinho? E a parte que eu quero, tá, pessoal?
é esta parte aqui, certinho? Agora, galera, o que é intersecção? É aquilo que pertence ao A, né, e pertence ao B. Vamos entender então agora, pessoal, se essa bolinha aqui, ó, é intervalo fechado ou se ela é intervalo aberto, né? Se ela é vazia ou se ela é cheia. E se esse aqui também é aberto ou se ele é fechado, certinho, galera? Vamos lá. Galera, a intersecção precisa de elementos que pertencem ao A e pertencem ao B. Agora, pessoal, vejam, esse menos 2 pertence ao A? Não, não pertence ao A. Então, ele não pode ser incluído na resposta. Por esse motivo aqui, então, o intervalo ele é aberto. Agora, vejam, pessoal, aqui, pessoal, o 4/3, ele pertence ao B? Pertence, porque o intervalo está fechado, então ele pertence ao B. E aqui, pessoal, olha, ele pertence ao A? Pertence, né, galera? Porque você pode observar que nesse ponto aqui que eu destaquei em amarelo, tá passando ali, né, aquela parte vermelha. Então, de fato, ele pertence ao A e também pertence ao B. Então, pessoal, significa que aqui realmente é intervalo fechado, ok? Agora, galera, se liga nesse detalhe. Dependendo da operação, tá? Uma coisa aqui que é aberta, né, ela pode vir a ficar fechado. Uma coisa que é fechado pode vir ficar aberto. Então vai depender muito da operação que você está trabalhando. E você tem que fazer essa análise, tá bom, pessoal? Lembrar lá da regrinha. O que significa a intersecção com B? X pertence a A e o X também pertence ao B. O que é a união? X pertence a A ou X pertence a B, certinho, galera? Então você tem que lembrar desses detalhes, ok? E aí, pessoal, a nossa resposta também pode ficar assim, ó, X pertence aos reais, certo? Tal que. Bom, pessoal, percebam agora que o X, ele está compreendido, tá, pessoal? Entre o menos 2 e o 4/3, não é isso? Muito bem, pessoal, percebam que o X, ele é maior que o menos 2 e ele é menor que o 4/3, beleza? Muito bem, pessoal. Já a nossa letra C, ele pede assim, pessoal, A menos B. A letra C pede A menos B. Vamos fazer aqui, tá, pessoal? Um gráfico para representar o A menos B. Pessoal, lembrando da regrinha, o que significa, tá, pessoal? A menos B. Significa que eu preciso de todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Eu quero todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Bom, pessoal, qual é a parte que pertence a A que não pertence a B? É essa parte aqui, pessoal, daqui para frente. É do 4/3 para frente. É a parte que pertence ao conjunto A que não pertence ao conjunto B, certinho? Ou seja, a parte que nós vamos destacar aqui, pessoal, é a partir do 4/3, beleza? Então essa parte aqui, ó, é a que pertence ao conjunto A, que não pertence ao conjunto B. Agora vamos analisar, pessoal, o nosso extremo. Pessoal, aqui vai ser intervalo fechado ou vai ser um intervalo aberto? Vamos analisar. Pessoal, eu preciso de valores que pertençam ao conjunto A e que não pertençam ao B. Se você prestar atenção aqui, pessoal, o 4/3, ele é um intervalo fechado lá no B. O que isso significa? Que ele pertence ao B. Mas o que o A menos B precisa? De coisas que pertencem ao A e não pertencem ao B. Pessoal, então isso significa que o 4/3 não pode entrar na nossa resposta, certinho? Ou seja, vai ficar intervalo aberto. E aí vai entrar agora justamente aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Às vezes o intervalo ele é fechado, mas na resposta ele vai ficar aberto. E por que ele vai ficar aberto? Justamente, pessoal, porque nós estamos falando aqui então, olha, da operação de diferença entre os dois conjuntos. E nessa operação de diferença eu preciso de exatamente aquilo que está no conjunto A e não está no conjunto B, certinho? Melhor, que pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. E aí, pessoal, ó, X pertence aos reais, tá, pessoal? Tal que eu tenho aqui então, pessoal, que o meu X ele vai ser maior que o 4/3, beleza? Então tá aí a nossa resposta, certinho? Bom, pessoal, para finalizar o nosso exercício, né, eu vou precisar desenhar aqui novamente o meu conjunto A, certo? Então eu tenho aqui, pessoal, olha, o menos 2, certo? Vou precisar desenhar aqui de novo o meu conjunto B. Aí eu tenho aqui, pessoal, olha, o meu menos 3. E eu tenho aqui o meu 4/3, beleza? Tá aqui 4/3. E agora, pessoal, vou desenhar aqui, olha, o que vai representar a letra D, tá, pessoal? Que é o B menos o A, certinho? Muito bem. Lembrando, tá, pessoal, que a parte destacada é esta aqui, né? Lá no A. E a parte destacada no B é esta. Agora, pessoal, vejam bem. O que eu preciso aqui nesta letra, né, de B menos A? Eu preciso de tudo que pertence ao conjunto B e não pertence ao conjunto A. Pessoal, o que existe no conjunto B que não existe no conjunto A?
é essa partezinha aqui, tá, pessoal? Ó, que eu estou destacando em verde. Ou seja, essa partezinha aqui. Ou seja, entre o menos 3 e o menos 2. Ou seja, galera, a minha resposta então vai ser entre o menos 3, tá? E vai ser entre o menos 2. São esses números reais aqui que vão fazer parte da minha resposta, certinho? Agora vamos analisar, pessoal, se esse intervalo aqui é fechado ou se ele é aberto. Pessoal, veja bem, eu preciso de elementos que pertencem ao B e não pertencem ao A. Pessoal, primeiro, o menos 3 pertence ao B? Bom, se ele é intervalo aberto, ele não pertence ao B. Então é óbvio que ele também não entra na minha resposta. Então, de fato, aqui é intervalo aberto. Agora, pessoal, vejam o seguinte. O menos 2, pessoal, ele vai ser intervalo aberto ou vai ser fechado? Pessoal, eu preciso de coisas que pertencem ao B e não pertencem ao A. Se você prestar atenção aqui, ó, o menos 2, ele pertence ao B. E como aqui, galera, a nossa bolinha aqui, ó, ela é vazia lá no A, significa que o menos 2 não pertence ao A. Opa! Então, o que significa que esse menos 2 pode entrar na minha resposta. Vejam, então, que o menos 2 pertence ao conjunto B e não pertence ao conjunto A. Isso significa, então, que aqui ó, eu posso incluir o menos 2 na minha resposta. Então, aqui, ó, intervalo fechado. E aí significa o seguinte, pessoal, que o meu x pertence aos reais, tal que, né, pessoal, o meu x ele vai estar compreendido entre o menos 3 e o menos 2. Certo, pessoal? De forma que o meu x tem que ser maior do que o menos 3 e ele tem que ser menor ou igual ao 2, ao menos 2. E tá aí, pessoal, então, a nossa resposta. Pessoal, se liga em saber, entender essa ideia, se um extremo ele vai ser aberto ou se ele vai ser fechado. Isso vai depender, tá, pessoal, muito, tá, da nossa operação. Percebam que aqui, ó, o menos 2 era um intervalo aberto e na resposta ele ficou com um intervalo fechado, certinho? Percebam aqui, tá, pessoal, que o nosso 4 sobre 3, opa, aqui, né, que o nosso 4 sobre 3 aqui era um intervalo fechado, mas nessa resposta do A menos B, ele ficou aberto. Então isso vai depender muito da operação, e essa é uma ideia que vocês precisam estar muito atentos, beleza?